Fala, seus mal diagramados! Na antevéspera do Natal começa o recesso parlamentar depois de um ano turbulento na Câmara e no Senado. Para a oposição, o resultado de 2021 foi um novo 7-1, derrota que se repete para a esquerda desde 2016. Mas esse golzinho de honra que marcamos pelo menos evitou mais duas desgraças para o país, que seriam a reforma administrativa e a privatização dos Correios, que talvez nem sejam pautadas em 2022. Como trata-se de ano eleitoral, o governo terá ainda mais dificuldade e resistência para passar essas duas matérias impopulares no Congresso e que podem custar apoio nos redutos eleitorais do Centrão, que não serão comprados através apenas do envio de máquinas agrícolas da John Deere e da New Holland. Mas se há algo para comemorar na terceira temporada do governo Bolsonaro, é isso, mas para por aí. Por outro lado, o ano só acaba quando termina, e as últimas horas ainda nos reservou mais um pacote de maldades que veio anexado à aprovação do orçamento de 2022. De olho na reeleição, o governo priorizou as polícias como setores do funcionalismo público a receber a maior fatia de aumento salarial real. No texto base do deputado federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, ficou aprovado o repasse de 1,7 bilhão de reais para a categoria. Apesar de ser contra a medida, o parlamentar carioca foi voto vencido, já que esse era um pedido especial feito por Bolsonaro, que sabe a importância estratégica da PF como base política aliada, armada e pronta para protagonizar armações ilimitadas e circos midiáticos contra adversários. A proposta sofreu rejeição até mesmo de bolsonaristas convictos, caso da catarinense Carolina de Toni, amor platônico de Paulinho Cogos, que reconheceu não ser o momento propício para beneficiar uma categoria com tantas outras sem reajustes desde 2017. Até o ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou argumentar com o Planalto que a ideia poderia criar pressões de outras categorias e outras gerações do funcionalismo público. Não funcionou, afinal ele tem o poder de convencimento de um pônei convalescente. Então ele fez o que todo covarde faria num momento como esse. Tirou férias de 19 dias, provavelmente para algum lugar fiscalmente paradisíaco. Mas é meio óbvio o motivo que leva Jair a atuar como líder sindical da Polícia Federal. Com a família pendurada em inúmeras investigações realizadas pela PF através de inquéritos abertos pelo Supremo, ele foi esperto ao propor ainda que delegados da corporação se transformassem em servidores tão bem pagos quanto ministros do STF, que com certeza ele fez não só para se defender, como também para provocar Xandão, que agora poderá ter algum barbudinho tatuado como integrante da mesma casta social. Ainda não se sabe se a proposta caberá no orçamento. Para inserir os delegados da PF no teto do funcionalismo público, hoje situado na casa de 40 mil reais, o Ministério da Justiça chegou a pedir reserva de quase 3 bilhões para atender a mamata, que também seria estendida para a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Mas o orçamento liberou apenas 1 bilhão e 700 milhões, quase metade do esperado. Então, talvez os delegados amarguem aumento menor que o esperado em seus mirrados salários, que hoje variam entre uma esmola de 23 mil e a vergonhosa quantia de 30 mil. Que triste! Quando o Bolsonaro beneficia uma determinada categoria funcional, ele na verdade está desprestigiando todas as demais. E falta uma postura aí de isonomia frente ao funcionalismo público. Já em termos eleitorais, mais perde do que ganha, salvo se ele não está pensando em eleições, o que também pode ser uma hipótese, já que a defesa garantiu 116 bilhões do orçamento e a pasta do meio ambiente só 3. Um pouquinho pior ficará a situação de quem ganha salário mínimo em 2022. O reajuste previsto não inclui pela terceira vez seguida qualquer ganho real e faz o mínimo ir de R$ 1.169 a R$ 1.210, R$ 41 de aumento. Ou, nos valores atuais, o suficiente para comprar um pacote de arroz de 5 quilos. O Congresso ainda promoveu um corte de 16
bilhões em previdência, subsídios e nos benefícios de prestação continuada, o BPC, lei orgânica destinada a idosos e portadores de deficiência física. Por outro lado, as polêmicas emendas do relator, dinheiro cuja distribuição é utilizada como moeda de troca política e controlada pela cúpula do Congresso, garantiu 16 bilhões para 2022, coincidentemente o mesmo valor que foi cortado na Previdência e no BPC. Fica a pergunta retórica aí. De forma geral, o cidadão precisa mais de uma grana para continuar sobrevivendo quando já não encontra recolocação no mercado por suas condições físicas ou idade avançada, ou do envio de trator para agradar algum amigo de cabelo a caju do Arthur Lira. A ampliação do fundo eleitoral foi outro tema polêmico no orçamento de 2022. Bolsonaro vetou o valor de 5,7 bilhões, mas foi jogo de cena para agradar os eleitores que ainda lhe restam, já que a base aliada derrubou o veto na Câmara. Lá, a quantia foi reduzida e em 2022 será de módicos 4,9 bilhões, maior valor da história, e também 3 bilhões a mais do que tinha sido proposto pelo governo, que seria o patamar de 2018 corrigido pela inflação. E nesse caso aí, vou ter que me posicionar de uma forma muito rara aqui. Jogo de cena ou não, eu tenho que concordar com o governo nessa. Claro que eu possuo consciência de que campanhas eleitorais custam muito caro e é um preço a se pagar pela democracia. Também sei que o financiamento público foi a forma encontrada para driblar as chantagens do financiamento privado que acontecia no passado, mas que sempre gerava cobranças muito além do razoável durante os mandatos no executivo e legislativo. Ok, mas rola uma certa hipocrisia nesse tema aí, vai? Explico, oficialmente o financiamento privado não existe mais, porém isso nunca foi impeditivo para que deputados, vereadores, prefeitos e governadores atendessem demandas do setor privado durante seus mandatos, sabe-se lá com quais interesses. Então é bom ter muita calma aqui antes de criticar o governo apenas por criticar. Aí tem outro ponto, beneficiar financeiramente a campanha do PT no ano que vem dá uma chance maior de vitória, e até por isso todos os deputados do partido, por mais que tenham lutado para amenizar o desastre que é esse orçamento, votaram a favor dele no fim das contas. Mas isso não muda o meu posicionamento sobre o tema não, e cada um aí que decida o limite de cinismo que tolera. Ah, e lembra do Auxílio Brasil? Maior golpe de marketing do governo até aqui e que veio para substituir o Bolsa Família com pagamentos mensais de até R$400? Pois é. Pode ser que o programa não consiga atender todos aqueles que necessitam dele, e não são poucos. Apesar de ter uma verba de 89 bilhões prevista para 2022, o valor não é suficiente para atender as 18 milhões de pessoas inscritas. Para arcar com o projeto, talvez façam mais um furinho com agulha no teto de gastos disfarçado de projeto de emenda à Constituição. No fim, o único partido de esquerda que foi integralmente contrário foi o PSOL, o que preciso concordar, já que é um orçamento com características muito perigosas para o país. A verdade é que a militância de esquerda, na qual me incluo, também precisa aguçar as críticas e fazer uso cotidiano da honestidade intelectual e tirar a classe política da zona de conforto. A situação socioeconômica do país não vai mudar no ano que vem e os anos subsequentes serão de luta dura pela reconstrução, independente de quem vencer. E é isso que precisa ser explicitado incansavelmente, inclusive apontando os culpados entre nós, porque eles eventualmente existem. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e conta jurídica caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes ainda no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que o ano já tinha acabado e as desgraças também, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.